bom dia a todos. Quero cumprimentar os nossos telespectadores da TV Câmara, os internautas, público que se interessa pelo direcionamento de Botucatu. Essa audiência pública é para cumprir uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à demonstração e avaliação das metas fiscais da Prefeitura Municipal relativa ao segundo quadrimestre de 2017. Na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do público presente. Infelizmente, não há. Convido para ocupar lugar na mesa o vereador José Fernando de Oliveira Júnior, presidente da Comissão de Finanças. Convido o nosso querido secretário, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal da Fazenda, o nosso querido Valner, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda, o senhor Luiz Guilherme Galerani, supervisor de orçamento da Prefeitura. Quero registrar nesse momento a presença da vereadora Jamila, vereador Alessandro Luquezzi, vereador Cula, vereador Carlos Trigo, vereadora Rosiela. Quero justificar a ausência do nosso presidente, por motivos de viagem, não pôde estar presidindo essa tão valiosa audiência. E o vereador Paulo Renato, que também acompanha o presidente nessa mesma viagem. Nesse momento, eu passo a presidente do trabalho ao nobre vereador José Fernando Oliveira Júnior, por ser o presidente da comissão diz respeito às finanças municipais. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, públicos que nos acompanham pela TV Câmara, os internautas. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, em nosso artigo 9º, parágrafo 4º, nos reunimos nesta manhã para acompanhar a apresentação que será feita pelo senhor secretário da Fazenda, Fábio Leite, a respeito do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura relativa ao período de maio a agosto de 2017. Esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Durante a presente audiência, teremos a explanação por parte do Poder Executivo e a seguir os vereadores e o público presente poderão se manifestar e encaminhar as suas questões, se for o caso. Para tanto, passo a palavra ao secretário Fábio para a sua explanação sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Botucatu, relativa ao segundo quadrimestre de 2017. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, Fábio, gostaria de chamar também na mesa o vereador Cula. Tem a palavra, secretário. Bom dia a todos. Bom dia, nobres vereadores, a quem cumprimento na figura dos amigos aqui presentes, vereadores Carreira, Zé Fernandes e Cula. Bom dia a todos que nos acompanham pela televisão e pela internet. Conforme apresentado pelo vereador Carreira, essa audiência ela tem como objetivo a apresentação dos resultados e da numerologia orçamentária e financeira relacionada ao segundo quadrimestre de 2017. Antes de iniciar a leitura do material, eu gostaria só de reforçar de que a gente segue exatamente a mesma modelagem de material que tem sido usada nas últimas audiências para facilitar o entendimento dos senhores. O material está impresso na mão de cada vereador e também será projetado aqui no telão. Item A, recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 31 de agosto de 2017 são: livre movimentação, R$ 3.222.840,22, representando 5,26% do total. Vinculadas, R$ 58.085.208,58, representando 94,74% do total, perfazendo um total de R$ 61.308.048,80. Os recursos de livre movimentação visam dar suporte para atender a programação financeira de desembolso com o respectivo fluxo de caixa. Com referência aos recursos vinculados, os mesmos são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive convênios,
ligados principalmente nas áreas de educação, saúde social e infraestrutura. Item B, orçamento municipal. A receita arrecadada, já excluída a retenção do Fundeb, nesse segundo quadrimestre foi de R$ 117.218.103,68. O orçamento municipal previsto para 2017, completo para o ano todo, é de R$ 348.997.000, o que significa que a arrecadação do segundo trimestre perfaz 33,59% do total. As despesas realizadas no segundo quadrimestre foram de R$ 80.414.846,72. Isso significam as despesas que foram empenhadas. E as despesas pagas, efetivamente liquidadas, foram de R$ 98.850.038,38. Letra C, a Lei dos Meios. Procuramos proceder a algumas análises com referência à Receita Municipal. Comparativo da receita arrecadada no segundo quadrimestre em relação ao mesmo período nos exercícios 16. Segundo quadrimestre de 16, foi arrecadado R$ 29.810.734,79. No mesmo período, significa o quadrimestre de 2017, o segundo quadrimestre de 2017, arrecadação de R$ 33.223.341,19. Assim como fiz na audiência passada, coloquei no anexo C1 o detalhamento dessa distribuição. Essa análise procura demonstrar qual o valor disponível arrecadado sobre o montante orçamentário, livre de qualquer vinculação em que o município aplica na área administrativa para cumprir as despesas de custeio e investimentos. Para efeito desse cálculo, são consideradas as somatórias das receitas próprias e as transferências correntes da União e do Estado, já descontando os percentuais obrigatórios destinados à educação e saúde. O valor atribuído no segundo quadrimestre é de R$ 49.243.636,35, o que representa 42,01% sobre o montante arrecadado. No entanto, devemos esclarecer que nesse montante não está inclusa a retenção do Fundeb relativa a 2017, da ordem de R$ 9.974.338,96. Da mesma forma como na audiência anterior, o comparativo das principais receitas arrecadadas no segundo quadrimestre em relação a 16 encontra-se no anexo C2. O percentual obtido dessas receitas no segundo quadrimestre em relação à previsão orçamentária encontra-se no anexo C3. Em relação à receita arrecadada até o período, excluindo as receitas vinculadas, fundos e convênios, as transferências da União e do Estado, correspondente ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, representam aproximadamente 52,56% sobre as demais receitas, sendo o FPM 34,07% e o ICMS 18,49%. Comparativo da receita orçamentária arrecadada, letra D. Comparativo da receita orçamentária arrecadada no segundo quadrimestre 16 e 17, deduzida a retenção do Fundeb. No segundo quadrimestre de 2016, a arrecadação foi de R$ 104.575.755,45. Já no segundo quadrimestre de 2017, o montante de R$ 107.240.810,45. A distribuição detalhada dessa arrecadação encontra-se no anexo D de dado 1. Verifica-se, portanto, um aumento na arrecadação em relação ao segundo quadrimestre de 2016, da ordem de 2,49%, referente à receita líquida. Despesas. Comparativo, letra E. Comparativo das despesas empenhadas no segundo quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior. Segundo quadrimestre de 2016, foram empenhados R$ 105.751.088,06. Já no segundo quadrimestre de 2017, R$ 80.414.846,72, onde os detalhamentos estão constando do anexo E1. Comparativo das despesas pagas no segundo quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior.
segundo quadrimestre de 2016, foram pagos R$ 103.341.092,05. Já no segundo quadrimestre de 2017, R$ 98.850.038,38. Como de costume, a distribuição em meses consta do anexo E2. Todo o resumo dos empenhos realizados em relação às despesas pagas encontram-se no anexo E3. Restos a pagar, letra F. Valores transferidos de exercícios anteriores, R$ 44.354.082,80. Valores pagos até 31/8/2017, R$ 20.142.393,94, sendo R$ 4.555.154,47 de recursos próprios, R$ 15.106.913,94 de recursos vinculados, R$ 480.326,03 de empenhos cancelados, o que perfaz um saldo de restos a pagar de R$ 23.731.362,83. Sentenças judiciais, letra G. O valor pago no segundo quadrimestre de 2017 foi de R$ 773.967,77, das quais R$ 269.556,52 referem-se a ações trabalhistas e R$ 504.411,25 referem-se a outros tipos de ação. Letra H, restituições. Devoluções efetuadas à conta de recursos conveniados no valor de R$ 341.250,09. Os detalhes constam do anexo H1. Despesas com pessoal. Aqui vale um parênteses, similar ao que eu fiz no primeiro quadrimestre. Ele não contempla as informações consolidadas nesse momento, por conta do descasamento que se tem de calendário com a UDESP. A consolidação pela UDESP acontece agora no início de outubro. Então, quando a gente tiver a informação consolidada, assim como fizemos no quadrimestre anterior, ela é publicada no portal da transparência e divulgada para os senhores, na Câmara. O valor aplicado no período com funcionalismo, inclusive com inativos, pensionistas, encargos sociais e mão de obra terceirizada, atingiu R$ 122.289.274,22, o que representa um percentual de 36,11%, se comparado com a receita corrente líquida. Detalhamento no anexo I1. Dessa forma, o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida está sendo respeitado conforme estabelecido no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/00. Da mesma forma, a despesa com inativos e pensionistas atingiu o percentual de 0,65%, para um limite legal de 12%, conforme determina o parágrafo 1º, artigo 2º da Lei Federal 9717 de 98. Dispêndio com vale-compras, alimentos e vale-saúde no segundo quadrimestre de 2017 foi de R$ 6.662.892,13, distribuído da seguinte forma: R$ 6.546.952,13 a título de vale-compra alimentos e R$ 115.940 a título de vale-saúde. Letra J, restituição do Fundo Especial de Previdência. O valor restituído aos servidores representou R$ 80.834,50, obedecendo dessa forma o artigo 1º do Decreto 7.025 de 2006. Letra K, percentuais obrigatórios, tanto aplicação na educação quanto na saúde. Tratando a educação inicialmente, previsão de investir no exercício R$ 48.465.000, o valor aplicado no segundo quadrimestre de R$ 17.066.751,78, despesas a pagar R$ 48.597.987,33, desconsiderando os empenhos que foram cancelados no período R$ 1.141.924,79 e considerando as despesas comprometidas até o final do exercício, R$ 49.739.000
R$ 1.912,12, nos faz uma sugestão e uma simulação de que a programação está maior em R$ 1.274.912,12. A mesma leitura é feita para a saúde. Previsão de investir no exercício de R$ 33.805.500. O valor que foi aplicado no segundo quadrimestre foi de R$ 19.472.106,94. Considerando as despesas a pagar da ordem de R$ 33.062.047,06, descontando os empenhos que foram cancelados da ordem de R$ 2.374.574,10, e, por óbvio, considerando as despesas comprometidas até o final do exercício de R$ 35.436.621,16, indica uma programação a maior de R$ 1.631.121,16. Letra L, subvenções. Foram transferidos recursos financeiros a título de subvenção de janeiro a abril, aqui o correto seria o segundo quadrimestre, tem um erro de grafia, farei a correção e mando para vocês como mensagem. Onde está escrito janeiro a abril, leia-se maio a agosto, me perdoem pelo equívoco. A importância de R$ 6.787.788,27. Todas as entidades que foram beneficiadas com essa transferência estão listadas no anexo L1. Contribuições. O valor atribuído a título de contribuições no período foi da ordem de R$ 316.154, e os detalhes estão no anexo M1. Queria, nesse momento, registrar a presença do nobre vereador Sargento Laudo e do vereador Abelardo. Obrigado pela intercessão, senhor secretário. À vontade. Letra N, contratos de gestão. O valor atribuído a título de contratos de gestão no período foi da ordem de R$ 10.415.157,07. O detalhamento consta do anexo N1. Sobre o Fundeb, o Fundo Nacional do Ensino Básico, letra O. O valor transferido pelo Fundeb no segundo quadrimestre de 2017 foi de R$ 19.133.832,38, que, somando a rentabilidade sobre a aplicação financeira, o mesmo teve um resultado de R$ 19.244.681,29. Não houve inscrição de restos a pagar por exercício 2017 na verba do Fundeb. O saldo bancário em 31 de agosto de 2017 na conta do Fundeb é de R$ 2.671.335,47. Fazendo um detalhamento dessa questão, a previsão para o exercício é de R$ 56.400.000, rentabilidade de aplicações financeiras é de R$ 600.000, o que faz um total de R$ 57 milhões, dos quais 60% para o magistério compreendem R$ 34.200.000 e 40% para outras despesas compreendem R$ 22.800.000. Investimentos em obras, letra P. O valor empenhado para investimentos no segundo quadrimestre foi da ordem de R$ 5.063.424,95, sendo que desse montante já foi pago no segundo quadrimestre a importância de R$ 3.874.384,09. CIP, Contribuição de Iluminação Pública, letra Q. A arrecadação atingiu um montante de R$ 2.441.422,04. O detalhamento consta do anexo Q2. E, por fim, o Fundo Municipal de Previdência Social, o Botuprev. Com a criação do Botuprev, o Fundo Municipal de Previdência Social, através da Lei 910 de 2011, gerou uma nova expectativa para o funcionalismo público municipal, sendo que o referido fundo requer uma gestão eficiente para gerir seus investimentos. Todo o detalhamento do montante de receitas e despesas está demonstrado no quadro R1. Senhor presidente, procuramos, através dessa audiência, relatar os fatos considerados de maior relevância dentro da administração municipal, ligado aos setores de orçamento e finanças da Prefeitura Municipal de Botucatu. Obrigado, secretário Fábio. Aproveitar e registrar mais uma vez a presença dos companheiros vereadores, vereadora Rosiello, vereador Abelardo,
vereadora Alessandra Lucchesi, vereador Trigo, vereadora Jamila e vereador Sargento Laudo, vereador Carreira e vereador Cula. Obrigado. Se algum vereador quiser fazer uma pergunta, tem 3 minutos. Tem algum vereador que gostaria de fazer alguma colocação? Agradecer a presença também do nosso amigo Cristiano da Rádio Municipalista. Por gentileza, Sargento Laudo. Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar os nobres pares vereadores. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que nos acompanham nessa audiência pública. Bom dia, secretária, sua equipe. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, né? Tenho feito vários agradecimentos a essa equipe que vem trazer a transparência do nosso município, gestão do nosso prefeito, Mário Pardini, e é assim que nós esperamos de um gestor público que quer conduzir uma cidade da maneira que ele está conduzindo. Então, só quero registrar aqui o meu agradecimento aos nobres pares que estão aqui acompanhando. Vou nominar Dona Jamila, Alessandra Lucchesi, Rosiello, Abelardo, vereador Trigo, vereador Cula, vereador Zé Fernandes, vereador Carreira, e agradecer a todos. E um bom dia, viu? Muito obrigado. Vereadora Alessandra Lucchesi. Bom dia a todos os presentes. Secretário Fábio, eu gostaria de, fosse possível, esclarecimentos se o valor do Fundeb projetado, ele está sendo suficiente para o pagamento da folha da educação. Vereadora Alessandra, eu diria que a princípio não. O valor do Fundeb, pelas projeções que a gente tem, a folha é muito dinâmica, né? Como você sabe, perdão, como a senhora sabe. A princípio não, o valor do Fundeb será ou seria insuficiente em função da previsão que foi indicada para arrecadação no ano de 2017, vis-à-vis o que a gente tem de projeção de folha de pagamento. Esse é um acompanhamento que a gente faz junto com o secretário da Educação e com as pessoas que respondem pelo orçamento, entre elas a Inês, mensalmente, até para se avaliar a necessidade ou não de se excluir do montante do Fundeb alguma classe, alguma categoria, algum grupo de servidores. Até esse momento, nenhuma transformação ou mudança foi feita, mas provavelmente vocês receberão na Câmara alguma movimentação pequena nesse... Já chegou? Alguma movimentação pequena nesse sentido, justamente por conta da adequação às despesas que se têm projetadas até dezembro, incluindo o 13º, etc., vis-à-vis o que se prevê de arrecadação. Abelardo. Primeiramente, aí um bom dia, parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Só uma dúvida, quando se diz aí sobre iluminação pública, tem uma polêmica o loteamento do Indaiá, né? Ali a gente sabe ali que eu já estive averiguando, só para confirmar, ali a prefeitura não paga, né, a iluminação, é particular, né? O senhor sabe me dizer, né? Vereador, eu não sei responder especificamente sobre essa região da cidade, mas anoto a sua pergunta e, como faço de costume, envio a resposta oficialmente. Eu, honestamente, não sei responder se ali as despesas estão a cargo da prefeitura ou não. De qualquer forma, se o senhor está se referindo a despesas de custeio, de pagamento de conta de iluminação, provavelmente não esteja relacionado a esse item da apresentação e da audiência pública. Mas eu vou levantar efetivamente e passo para o senhor detalhadamente. Porque quando fala de iluminação pública, né, segundo a informação que eu tenho, que não é a prefeitura que paga, é particular, porque o pessoal passa ali e vê aquele mundo de lâmpada acesa no mato, né? O Guilherme, mas é particular, né? Desculpe interrompê-lo, o Guilherme já confirmou comigo, é particular sim. Só para esclarecer para a população. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? A vereadora Rosiello, por gentileza. Bom dia, secretário. Bom dia. Guilherme, Valner, presidente, Cula, Zé Fernandes, Carreira. Bom dia aos vereadores. Bom dia ao público que acompanha pela internet. Bom dia, Cristiano. Obrigado pela presença. Eu queria perguntar se, aqui na página 2, a livre movimentação de 3 milhões é um excesso de arrecadação?
O que seria esse 3 milhões? Logo na primeira tabela, primeiro quadro. Aqui é saldo, né? Não. Na realidade, esse primeiro quadro, a gente está falando em saldo em conta corrente. É disponibilidade financeira, eu vou nominar uma área da prefeitura, né? Disponíveis para a tesouraria. Conceitualmente, o que o Silvio tem para fazer a gestão dos pagamentos. Desses 3 milhões e 200 arredondando de livre movimentação, que a gente pode colocar para quaisquer tipos de despesas administrativas, e da ordem de 58 milhões que são vinculados, carimbados. Entendi. Das despesas empenhadas no segundo quadrimestre, comparando com o exercício do ano passado, 2016, né, tem uma despesa empenhada menor. A primeira pergunta: na despesa empenhada, consta o valor de 44 milhões de restos a pagar? Ela está no montante de 80 milhões empenhados no quadrimestre? Separado, certo? Essa é uma primeira pergunta. Eu só não achei que a gente tem empenhada, peraí. Tá, eu estou vendo várias páginas ao mesmo tempo. Então, na página 2, no orçamento municipal, Perfeito. está colocado que despesas... Página 3, final da página 3. Isso. Coloca as despesas empenhadas e despesas realizadas, pagas, né? E das empenhadas de 80 milhões, está incluso, daí em relação ao quadro 4, na página 4, no quadro da letra F, os restos a pagar. Não, vereadora, são questões separadas. O restos a pagar é um acompanhamento que vem do passado e ele é tratado separadamente. O que a senhora vê na página 3, tanto em relação às despesas empenhadas quanto às pagas, se referem efetivamente ao exercício. Entendi. E nesse caso específico, desculpa, o Guilherme fez um reparo, especificamente do segundo quadrimestre. Certo. Então até as despesas pagas, e aí a gente percebe que do exercício do segundo quadrimestre está se pagando, em relação ao empenhado, 18 milhões a mais. É isso? Desculpa. No próprio quadro, ainda na página 2. Perfeito. Né, foi empenhado 8 milhões no segundo quadrimestre, pago 98 milhões. Então, 18 milhões a mais pago do empenhado. Não, essa comparação a senhora não pode fazer pelo seguinte. Essas duas informações, elas têm que ser vistas em separado. Me perdoa. Quando a gente olha página 3, a questão de despesas, a leitura que a senhora tem que fazer é a seguinte. Primeiro, comparar empenho contra empenho. A Prefeitura, no segundo quadrimestre de 2017, empenhou 80 milhões, arredondando. E no segundo quadrimestre de 2016, havia empenhado 105 milhões. Então, a leitura ela tem que ser isolada. Então, nesse quadrimestre, foi feito 25 milhões aproximadamente de empenho a menor. Para a liquidação, também tem que ser visto isolado. Se pagou no segundo quadrimestre de 2016 103 milhões e no segundo quadrimestre de 2017 98 milhões, aproximadamente 5 milhões a menos. Por que a senhora não pode fazer essa comparação? Porque pode ser que eu tenha dentro desses 98 milhões, e com certeza isso aconteceu, empenhos pagos que vieram do primeiro quadrimestre. Por isso que essa comparação não pode ser feita linha a linha aqui como a senhora fez. Tá, não, mas aqui no caso eu não estou comparando em relação a 2016. O próprio quadro da letra B, orçamento municipal, aonde coloca a despesa realizada 80 milhões e despesa paga 98 milhões. Perfeito. Então a gente percebe um pagamento a maior de 18 milhões em relação à despesa prevista e à despesa paga. Não, esse que é o detalhamento que está na página 3, letra E. A senhora não pode fazer essa comparação diretamente, porque dentro desses 98 milhões, existem pagamentos que foram empenhados no primeiro quadrimestre. Então, essa é uma informação orçamentária e financeira. O que eu estou dizendo para a senhora é,
No segundo quadrimestre, eu empenhei 80. Entendi. Não necessariamente desses 80 eu paguei no segundo quadrimestre. O que não entra é os restos a pagar, né? Perfeito. A senhora está perfeita. Cujo detalhamento está do restos a pagar na letra F, página 4. Certo. O Vale Compra Alimentos, a gente verifica o Tribunal de Contas fazendo o apontamento. Os servidores aposentados estão optando pelo Vale Compras e a Prefeitura continua pagando. Como que está? Ou está tendo jurisprudência aí, a Prefeitura está conseguindo ganhar essa briga aí para poder pagar o Vale Compra para os aposentados? Excelente pergunta, agradeço a oportunidade. Até o início dessa gestão, era um assunto que eu tratava inclusive com a Silmara aqui na Câmara. O comportamento do tribunal em relação à Prefeitura e à Câmara de Botucatu, Câmara Municipal, ele era distinto. Para a Câmara, eles já haviam apontado, e eu vou usar uma palavra forte, entre aspas, proibido essa escolha. Para a Prefeitura, não. Para a Prefeitura, os julgamentos que aconteceram em São Paulo, eles eram favoráveis à Prefeitura e permitiam a escolha. Nessa última vistoria ou auditoria que tivemos no tribunal, eles fizeram um apontamento. Então, nós estamos seguindo o mesmo procedimento anterior. O jurídico está fazendo a avaliação do caso para saber se dessa forma cabe ou não cabe, defesa. Até esse momento, os aposentados ainda podem escolher ou optar pelo Vale Compras e pelo Vale Saúde. Mas, se a posição do Tribunal de Contas permanecer, juridicamente essa questão terá que ser avaliada pela Prefeitura. Até então, não havia nenhuma irregularidade, porque o comportamento, como eu disse, ele era distinto do que acontecia com a Câmara, que inclusive já suprimiu, e do que acontecia com a Prefeitura. Porque nas contas de 2015, que o Tribunal de Contas, ele até apontou no relatório, mas na hora do julgamento... Isso, exato, perfeito. E nas contas de 2016? Idem. E agora o apontamento surgiu novamente. Aí vai fazer a defesa e vamos aguardar se a assessoria técnica... Exatamente. Nós já temos tudo mapeado, quem são os servidores que optam pela compra. Já explicamos, inclusive, para o prefeito Mário Pardini, o que isso representaria se eventualmente tiver que ser descontinuado, mas nesse caso específico não existe nenhuma motivação da Prefeitura em fazê-lo, desde que não exista uma imposição legal. Se existir uma imposição legal, até pela súmula que existe e justifica a decisão da Câmara do passado, teremos que fazer a alteração, mas isso vai depender realmente de uma posição jurídica mais contundente, enfim. Certo. E outra situação é que a arrecadação está maior, né, em relação ao quadrimestre do ano passado. Então, isso é bom. É bom falar, né, secretário? Opa! É assim, tem esse quadro, o comparativo de receita e despesa, que estão na página 3, letras D e letra E. São questões que eu gostaria de comentar com você, com os senhores, referenciando inclusive a primeira audiência que eu estive aqui. Quando estive aqui nas duas últimas audiências, a que se referiu ao terceiro quadrimestre de 2016 e ao primeiro quadrimestre de 2017, eu mencionei um número aqui na reunião dizendo o seguinte: olha, pelas simulações da Secretaria da Fazenda, nós teremos uma dificuldade, coloquem entre aspas a palavra dificuldade, orçamentária para 2017, da ordem de 20 milhões de reais. Os senhores devem estar lembrados desse número. E expliquei essa dificuldade orçamentária em cima de duas questões. A primeira questão, que na Fazenda nós não prevíamos um comportamento de receitas episódicas, como aconteceu em 16, por exemplo, repatriação. Não prevíamos um comportamento de receita do ponto de vista de arrecadação muito acelerado em comparação a 16. E não prevíamos uma melhora na inadimplência que o município tem, especialmente nos tributos municipais, no que se refere ao IPTU. E também disse que essa dificuldade dos 20 milhões também era explicada por uma demanda muito grande de custeio das diversas secretarias, saúde, educação, assistência social e por aí vai. Esse quadro D e E da página 3, eles me ajudam a explicar a pergunta da senhora. Primeiro, o primeiro bloco, como que está se comportando a arrecadação? Nós acertamos, a receita episódica não aconteceu e não existe previsão de acontecer em 2017. Então, o montante, usando de novo a repatriação como exemplo do ano passado,
Não vemos na Secretaria da Fazenda que isso aconteça de forma vultuosa em 2017. Em relação à inadimplência, até então, temos 1 semana e meia de refis, mas até então, os índices de inadimplência dos tributos e taxas municipais permanecem na casa dos 20% a 25%. Então, esse comportamento não teve melhora. O que mudou do ponto de vista de arrecadação? A partir do final do primeiro quadrimestre, as receitas relacionadas a custeio oriundas do Estado e do Tesouro começaram a melhorar em comparação ao último quadrimestre de 2016 e ao primeiro quadrimestre de 2017. Onde está nosso problema? No custeio federal. Então, das 3 fontes de arrecadação, em resumo, no Tesouro e no Estado, o comportamento vem vindo agora consistentemente melhor do que 16, sem receitas episódicas e sem a melhora da inadimplência. No federal, esse comportamento não tem acontecido. Do ponto de vista de montante, o quadro D representa isso para a senhora. Se eu comparar o segundo quadrimestre de 17 com o segundo quadrimestre de 16, essa melhora do Tesouro e do Estado representou aproximadamente 3 milhões a mais de arrecadação. Na linha da despesa, o mesmo comportamento. A pressão por custeio das diversas secretarias continua sendo maior do que a nossa disponibilidade orçamentária, nos diversos programas e nos diversos projetos que passam pela casa. O que a gente tem conseguido é fazer a gestão dessas despesas. E onde eu mostro esse resultado? Na letra E. A Secretaria da Fazenda, especialmente, junto com o prefeito Mário Pardini, tem segurado, no bom sentido, o volume de empenhos. O que isso me ajuda? A diminuir o meu volume de pagamentos nos quadrimestres seguintes. E a mesma coisa em relação aos volumes de pagamento. Então, todas as medidas que foram tomadas em relação à diminuição de cargos comissionados, a corte de secretarias, a questão do acompanhamento das compras, 100% das compras diretas passam pela aprovação da Fazenda, ou por mim ou pelo Wallner. 100% dos processos licitatórios passam por mim ou pelo Wallner. Vocês vão perguntar, por quê? Para que a gente dê um crivo de importância e prioridade. Então, se discute uma despesa de R$100, se ela precisa acontecer ou não naquele momento. Preciosista? Preciosista. Dá trabalho? Dá trabalho. Qual que é o resultado? Esse que a gente vê aqui. Então, o volume empenhado no segundo quadrimestre foi 25 milhões menor do que aconteceu em 2016. E o volume pago no segundo quadrimestre foi aproximadamente 5 milhões a menor. Então, esses 2 efeitos que explicam a pergunta da senhora. Uma recuperação de arrecadação no Tesouro e no Estado para custeio, estou falando de custeio especificamente, e não se vê isso na federação, e uma contenção bastante importante do ponto de vista dos empenhos e das despesas. Isso significa que a gente está postergando o pagamento de fornecedor? Não. O que propomos na Fazenda é discutir realmente a necessidade de se acontecer aquela despesa naquele momento ou naquela forma. É só isso que tem sido feito. E o sistema Aldesp já está redondinho? Se eu entendi a pergunta da senhora, eu vou voltar até a audiência que eu estive aqui do plano diretor. A Prefeitura teve um processo licitatório para todo o sistema que atende a Prefeitura. O processo licitatório, se não me falha a memória, aconteceu em 2012. E hoje a Prefeitura é atendida por um sistema chamado Consiste Debut. Há aproximadamente 2 meses atrás, em junho, eu, particularmente, junto com o Gilberto Mariotto, que é o controle da Prefeitura, iniciamos uma ação, e comentei aqui com os senhores no plano diretor, de revisão desse sistema. O que fizemos? Abrimos as portas da Prefeitura para todos os fornecedores que quisessem nos apresentar soluções. Isso foi feito, e, se eu não me engano, algo em torno de 6 a 7 empresas vieram até a Prefeitura para mostrar o que existe no mercado. Eu e Gilberto Mariotto estamos visitando todas as empresas que nos convidaram, e coincidentemente foram as maiores, a visitar instalações, a ver capacidade, com um olhar bastante crítico. Ele como, eu diria, auditor, e eu como ex-bancário. Diria que seria mais uma aprovação de crédito do que uma análise técnica. Eu tenho nesse momento uma pessoa que faz parte do meu quadro da administração e que hoje está trabalhando exclusivamente na comparação de todas essas funcionalidades que existem no mercado. Ele está dedicado exclusivamente a isso, e esse material fica pronto na semana que vem, na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 5, se eu não estou enganado que é dia 5, quinta-feira, certo? Eu tenho uma reunião com todos os gestores da Prefeitura que utilizam um sistema. O que nós vamos fazer?
Eu vou pegar essa relação e vou entregar na mão de cada gestor. Senhor Silvio, responsável pela tesouraria, o que a gente viu no mercado são essas funcionalidades. O que você precisa? Senhor Rocha, da contabilidade, o que você precisa? Senhora Andréia, da Copel, e senhor Hércules, do RH, por todos que têm alguma interação com o sistema. A nossa programação é que após o feriado do dia 12, eu tenho um mapeamento completo de tudo que o mercado oferece de solução e tudo que a prefeitura precisa. E ainda no mês de outubro a gente toma a decisão se abre um novo processo licitatório ou não. Entendendo a pergunta da senhora, eu diria, as chances de se ter um novo processo licitatório são muito grandes. A nossa previsão é que se a prefeitura optar por acontecer o processo licitatório, que pelo menos até o final do ano o edital seja publicado. Eu tenho uma expectativa, e ela é pessoal, deixo registrado aqui, que se optarmos pelo processo licitatório, eu gostaria que inclusive o pregão acontecesse em 2017, para que a gente virasse para 18 já com um ganhador eleito e com a programação de implantação já definida. Mas isso é uma meta minha, então não tenho como oficial. Tenho como oficial a decisão sobre a licitação no mês de outubro e, em se optando pela licitação, o esforço de se fazer ainda em 2017. É uma mudança muito complexa, envolve a prefeitura como um todo. Se nós errarmos, a gente para a prefeitura, no sentido literal da palavra mesmo, porque não tem reporte em UDESP nada, mas é um trabalho que está sendo feito com muita seriedade. Se as coisas acontecerem da forma como estamos vendo o mercado, não importa se com o atual fornecedor ou através de um ganhador do processo licitatório, é um passo de desenvolvimento técnico da prefeitura, que eu diria assim, uma evolução de 20 anos. Do ponto de vista de disponibilidade de informação, portal de transparência, o mercado está num outro patamar de sistema. É isso que eu poderia dizer para a senhora com um feeling, um sentimento muito particular meu. Não sou técnico de informática, não sou formado na área, mas do que eu vi, é um novo patamar que a prefeitura entraria. Por óbvio que a migração, se for pela licitação e por um novo ganhador, ela deve tomar a implantação ao longo de 18, programada, por óbvio. Mas então eu diria para a senhora, em resumo, definição sobre a licitação ainda em outubro, se ela for ocorrer até o final do ano, e a implantação ao longo de 2018. Obrigada. Sobre a despesa com pessoal, a terceirização de mão de obra inclusa aqui no montante de 4 milhões, está incluindo Fundação Uni? Não. Essa é uma questão também importante. Dentro da página 4, a pergunta da vereadora Rose, item I. Nesse percentual que apresentamos de 36,11%, não inclui Fundação Uni. Sabemos que o Tribunal de Contas tem por prática simular esse percentual, incluindo Fundação Uni. Nós fizemos há 15 dias atrás uma simulação a pedido do prefeito. Se colocássemos toda a Fundação Uni de uma maneira muito simples, esse percentual de 36% iria para casa de uns 44% mais ou menos. 44%, 45% se nós fizéssemos a inclusão. Mas, objetivamente, não. Os 36% não inclui despesa com o pessoal da Fundação Uni. A última pergunta, só para encerrar. Eu marquei todas. Encerrar não, pode ficar mais... Não, encerrar as minhas. Dos contratos de gestão com a Fundação Uni. Primeiro eu fiz a pergunta da folha de pagamento. Eu verifico aqui, do segundo quadrimestre, dos recursos de convênio e dos recursos próprios. São 8 milhões dos recursos próprios e 800 mil de recursos de convênio. Convênio são recursos que vêm de outro ente federado? Isso. É isso? A dificuldade da federação que eu comentei com a senhora na pergunta anterior, a senhora veio aqui. Tá, e aí... Eu não abri por fonte, mas a senhora veio aqui. E daí tem a ver com a nossa aprovação do projeto de lei... Isso, exatamente. Complementar dos 3 milhões. Tá certo. Exatamente. Passa a palavra Obrigada, agora. secretário. Obrigado, vereadora Rose. Passa a palavra agora para a vereadora Alessandra Lucchesi. Parabéns pelo
pela apresentação, Fábio, principalmente quando a gente percebe que está tendo realmente esse cuidado na gestão do dinheiro, né? Conforme vocês vão falando as movimentações, então Valner e Guilherme também para toda aquela equipe. A minha pergunta é sobre progressão funcional, Fábio, como que vocês estão nesses valores agora em relação ao orçamento? Graças a Deus aumentou a arrecadação aí no segundo quadrimestre, se isso vai nos dar a oportunidade para todo o funcionalismo ter, talvez ainda continuar com esse sonho, e também sobre a licença prêmio, se vocês já tiveram algum fechamento e impactos também, valores pensados sobre esses dois benefícios que estão ainda em legislação. E para concluir a minha pergunta, nós temos também dentro do Vale Alimentação uma taxa que é destinada ao fundo da assistência social. Essa taxa, da solidariedade, perdão. Essa taxa, ela tem uma previsão de diminuição, numa nova proposta agora licitatória, ou de se manter, e se for se manter, se existe a possibilidade de nós solicitarmos aqui alguns direcionamentos, que eu estou elaborando um requerimento em que o dinheiro que sai do Vale Alimentação, da educação, ela retorne para os projetos educacionais. Ela pode até vir até o Fundo Social, de Solidariedade, porém que seja gasto dentro dos projetos educacionais. Então, se você puder me esclarecer sobre isso, eu agradeço. Obrigada. Claro. Se a senhora me permitir, eu vou responder de trás para o começo. A distribuição dos recursos arrecadados em relação ao Vale Compras, ela está relacionada a uma lei municipal que fez a previsão dessa licitação e que determina que a administradora que ganhou a licitação repasse exclusivamente para o Fundo de Solidariedade o percentual de 8%. Então, o que a gente tem de obrigatoriedade legal é pegar, entre aspas, esse recurso, esses 8% da administradora mensalmente e depositar no Fundo Social. A partir do depósito no Fundo Social, a administração dos recursos é feita pela legislação e pela forma como o fundo é gerido. Então, o carimbo de onde os recursos são colocados, etc., faz parte da gestão do fundo. Então, as iniciativas que tiverem, eventualmente, têm que ser conduzidas via esse processo de gestão. Em relação à nova licitação, no advento e no momento da discussão que tivemos do dissídio nesse ano de 2017, que aconteceu ali em meados de maio, junho, um dos pleitos do sindicato é que a gente tenha, dentro do Vale Compras, a colocação de novas redes de supermercado. Hoje, o impedimento de se colocar novas redes de supermercado é o percentual de repasse que essa empresa ganhou. Como a empresa ganhou a licitação com um repasse para a prefeitura de 8%, ela não consegue trazer para dentro do convênio grandes redes de supermercado porque esse valor de repasse é incompatível com o que essas redes repassam para a administradora. Então, se optarmos, e esse é o compromisso que o prefeito Mário Pardini tem com o sindicato, se optarmos por fazer uma nova licitação, muito provavelmente, para se ter novas redes dentro do Vale Compras, obrigatoriamente esse percentual de repasse da administradora para o fundo será, eventualmente, menor do que 8%. Isso vai ser regulado pelo processo licitatório. Mas muito provavelmente que isso aconteça, porque o mercado não opera com essa taxa de repasse das redes de supermercado para a administradora de cartão. O cuidado que nós temos que tomar é, nós não podemos no processo licitatório, se ele vier a ser feito, direcionar. Eu não posso colocar no processo licitatório o seguinte: eu quero que tenha a rede A, B, C, D. A lei de licitações não permite que eu faça isso. Então, o edital ele tem que ser bem montado, de forma que a gente tenha a livre concorrência para garantir o repasse ao Fundo de Solidariedade, mas que ele seja montado de uma forma onde automaticamente essas redes tenham que ser inseridas dentro do convênio. Não é uma missão simples. Não é uma missão simples. O segundo ponto em relação a isso é, nós fizemos uma tentativa com a atual rede, a Solucard, que é a detentora vencedora da licitação. Assim que a gente encerrou as negociações do dissídio, eu e o Reginaldo, que é o secretário adjunto da administração, fizemos uma reunião com a Solucard, com o representante da Solucard. Qual foi nossa proposta? O convênio vence todo mês de junho e ele ainda está no prazo de ser renovado. A gente fez a proposição para eles para que a gente fizesse uma renovação por 6 meses, para que já se iniciasse o processo licitatório, mas não foi aceito pela Solucard. E como não foi aceito pela Solucard, a gente fez a renovação tradicional padrão de 12 meses. Então, esse processo licitatório, se vier a acontecer, provavelmente acontecerá no início do ano que vem.
O Fernando, que é o presidente do sindicato do CISPUMB, esteve na prefeitura anteontem, reunido conosco, justamente para tratar esse assunto. Exatamente o que eu falei para a senhora foi colocado para ele. Então, existe o compromisso do prefeito em rever essa situação. Muito provavelmente, para que essa situação seja revista, seja necessário um novo processo licitatório. Muito provavelmente que esse processo licitatório acontecer para que se consiga colocar novas redes dentro do convênio, a taxa de repasse da administradora para o fundo provavelmente será menor. Mas isso está direcionado e deve acontecer no início do próximo ano, respeitando os prazos legais agora dos contratos que se tem com a Solocard. Os senhores vão perguntar, então por que vocês renovaram por mais 12 meses? Porque se eu não fizesse a renovação, a gente ficava sem a ferramenta de distribuição do benefício. Então, eu não tinha essa alternativa. Então, ou havia concordância da administradora atual, que é a Solocard, em renovar por 6 meses e nos permitir fazer o processo licitatório, ou o rigor da lei, renova por 12 meses e eu abro o processo licitatório no semestre que vem. Tá? A primeira vereador Trigo. Bom dia, secretário Fábio. Bom dia. Parabéns aí pela explanação. Bom dia a todos os colegas vereadores, as pessoas presentes aí, né? Secretário Fábio, se pudesse voltar um pouquinho ali, os gastos com ação judicial, só para me entender. Sim. Eu só vou pedir a licença para o senhor, que faltou só uma parte da resposta para a vereadora Alessandra. E já volto na pergunta do senhor. A última questão que a senhora me fez foi em relação à licença-prêmio e à progressão funcional. Eu imaginei que fôssemos tratar isso amanhã na audiência da Lua, mas a pergunta é interessante e inteligente. A combinação desses dois projetos tem um impacto orçamentário na prefeitura muito grande. Por algumas simulações que nós fizemos internamente na Fazenda, provavelmente a prefeitura não conseguirá, da forma como estão dispostos, a colocar efetivamente como foram descritos esses dois projetos em curso no curtíssimo espaço de tempo. Mas essa simulação está sendo referenciada por uma grande instituição que em breve a gente fará a divulgação para os senhores. Praticamente, de forma prática, o que nós estamos fazendo? A licença-prêmio, ela tem, o grande impacto dela não é o conceito da licença, é a dificuldade das substituições. Então, se nós pegarmos todos os servidores que eventualmente teriam direito à licença-prêmio nesse momento e dessemos um zoom nos servidores da educação, só de substituição, se essas pessoas fossem gozar a licença-prêmio, nós teríamos uma despesa da ordem de 3 milhões de reais. Só em substituição de servidores que eventualmente gozassem a licença-prêmio na Secretaria de Educação. Não estou tratando outras secretarias. Então, essa é uma questão. Nós tivemos na semana passada uma reunião com o prefeito, suportada pelo jurídico, justamente para ver quais são as dimensões que a gente pode ter no uso ou na distribuição desse benefício aos servidores. O que está sendo estudado com o jurídico eu preciso conceder o gozo de uma vez só? Isso é num exercício só? Não é? Enfim, estão sendo feitas uma série de análises jurídicas para saber se existem algumas alternativas que eu consiga, entre aspas, derrubar esse custo de substituição. Aparentemente não há. A mesma colocação vale para a progressão funcional. Nós sabemos que ela pode ser disposta de diversas formas, mas se nós considerarmos a progressão funcional da forma como ela foi, eu diria, desenhada, rabiscada na gestão anterior, o impacto orçamentário também é absolutamente considerável. Objetivamente, em relação à pergunta da senhora, dentro da LOA, os senhores verão amanhã que nós, na Fazenda, fizemos, entre aspas, uma reserva de um valor pequeno em comparação com todas essas projeções, imaginando que seja o primeiro passo em algum caminho. O problema é que o impacto orçamentário dessas duas medidas é tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil prever, num orçamento de um único ano, a colocação de todos os benefícios. Então, o que nós estamos discutindo nesse momento, com base nessas questões jurídicas, etc., em que momento vai ser dado o primeiro passo e que tamanho vai ter esse primeiro passo. Eu diria para a senhora o seguinte, de uma maneira muito honesta e muito transparente. A limitação da implantação, ela será exclusivamente financeira orçamentária. Não existe nenhuma outra motivação na prefeitura em não mexer ou implantar esses benefícios ou esses projetos que não seja a questão orçamentária e financeira, porque o impacto realmente é muito considerável. O cuidado que a gente tem que tomar, e isso envolve os senhores também, né, porque participarão de todo esse processo,
é de se errarmos a mão na colocação desses projetos, pode ser que a gente extrapole, eventualmente, num futuro próximo, o limite prudencial. E daí eu gero automaticamente um outro problema para todos nós. Então, esse cuidado que estamos tomando. Não sei se respondi o que a senhora queria. Agradeço, peço desculpa pela minha ansiedade. Imagina. De querer antecipar o dia de amanhã, mas esses questionamentos, né, o senhor bem sabe, a gente que está lá como funcionário público também, somos questionados diariamente, o tempo inteiro, e são questões que nós também, como funcionários, além de querermos o benefício, também temos a preocupação da manutenção desses benefícios e principalmente do nosso salário. Então, realmente é um desafio grande, né, e que a gente tem que sentar e realmente discutir bastante e pensar. Só que as discussões, né, por mais que a gente busque pela democracia, pela coisa, elas são lentas, né, e a lentidão hoje em dia ela já está um pouco prejudicial à prefeitura, porque o tempo vai nos comendo pelo pé, não é verdade? A senhora tem razão. Agradeço, viu? Obrigada. E eu gostaria de aproveitar o ensejo e até para unificar um pouco com uma pergunta que foi feita pela vereadora Rose em relação àquela suplementação da saúde, né? Eu me sinto muito à vontade aqui e tenho total transparência com os senhores de falar a realidade da forma como ela é. O material traz tudo isso. Mas é importante os senhores saberem o seguinte, quando eu falo no início do exercício de 2017 que nós teríamos uma dificuldade da ordem de 20 milhões, que foi o que eu expliquei para a senhora, os senhores poderiam perguntar, legal, e agora que nós estamos em setembro, de que ordem é essa dificuldade? Pela nossa simulação, essa dificuldade orçamentária é da casa de 5 a 7 milhões, para a gente conseguir fechar o ano dentro de toda a programação que se tem. O que nós temos feito na Secretaria da Fazenda, e é o que explica por que a gente mandou a suplementação olhando só o mês de setembro. Porque nós estamos fazendo essa gestão de fichas. Então, a gente fecha um exercício, fecha um determinado mês, sentamos na Fazenda, especificamente eu, Valner e Guilherme, e começamos a, entre aspas, e no melhor sentido da palavra, brincar com as fichas. Olha, eu tenho para o mês seguinte, outubro, que compromisso com a educação, com a saúde, com a assistência social. A gente olha todo esse cenário e começa a fazer essas adequações. Aquilo que eu posso eventualmente pegar, no bom sentido da palavra, de excesso de arrecadação, foi feito. Aquilo que agora terá que ser priorização de linhas entre secretarias é o que provavelmente os senhores verão daqui para diante. Então, assim, a forma como nós temos disposto é uma forma muito transparente, em função da dificuldade que nós temos. Eu gostaria muito de chegar aqui e apresentar um único projeto, vereadora, está aqui, ó, a suplementação até dezembro da saúde é essa, fique tranquilo, não tem mais um centavo. Hoje eu não consigo fazer isso, porque falta, entre aspas, orçamento na dimensão de 5 a 7 milhões, se eu considerar tudo aquilo que as secretarias falam que tem de necessidade até dezembro. Então, é isso que a gente está gerenciando mês a mês. O mesmo conceito vale na questão que a senhora bem colocou. Até o presente momento, nós não concedemos nenhuma licença-prêmio. Nenhum servidor da prefeitura usufruiu desse benefício, enfim, desse projeto. Por quê? Porque a gente, quando for conceder, ou quando for tomar a decisão sobre o caso, que ela valha para a prefeitura como um todo, para que não seja aquele lance casuístico, né? Concedeu para a servidora Rose, não concedeu para a servidora Alessandra, não tem critério. Então, até que a gente tenha a avaliação concluída, nenhum servidor usufruiu do benefício, até porque ele não foi regulamentado. Mas antecipo para os senhores, a combinação desses dois projetos tem um impacto orçamentário muito considerável, muito considerável. Voltando à pergunta do vereador Trigo, me perdoe pela demora, mas eu precisava concluir a resposta para a vereadora Alessandra. O senhor me perguntou sobre sentenças judiciais. O que a gente tem no item G refere-se àquilo que a gente fez de pagamento das sentenças judiciais no segundo quadrimestre. Trabalhista, 269 mil, e outros tipos de ação, 504 mil. Eu estou na página 4, quadro G. Secretaria, esse outros tipos de pagamento, o que seria isso? Todo o resto, tudo que não é trabalhista, civil, tudo que não se enquadra em ação trabalhista, especialmente dos nossos servidores, está na linha outros. Um detalhe importante, o que os senhores perceberão é que na próxima audiência que eu farei relacionado ao terceiro quadrimestre, esses números explodirão. Por que eles explodirão? Porque é o comportamento normal do cumprimento das obrigações jurídicas. O que o jurídico faz? Ele vai aglutinando essas ações e, como existe um prazo legal para que os precatórios sejam quitados até o último dia útil do ano, dia 30 de dezembro de 2017, nesse caso,
Eles postergam o máximo para efeito de caixa, por conta dessa indisponibilidade que eu não tenho, mas provavelmente no próximo quadrimestre, quando eu apresentar esse quadro, ele vai ser muito maior, porque essas ações estão represadas dentro do prazo legal, sem nenhum... não estamos ferindo nada a legislação, mas nós estamos usando esse fôlego de fluxo de caixa para fazer a liquidação mais para o final do exercício. Uma outra pergunta, secretário. Esse empenho cancelado na saúde, o que seria esse empenho cancelado da saúde? Os empenhos cancelados, vereador, não só para a saúde, como para qualquer outra secretaria, eles fazem parte da dinâmica do pagamento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da licitação. Eu vou abrir um processo licitatório para comprar cadeira. Faço um orçamento e eu vejo nesse orçamento que a cadeira custa R$500. Em que montante eu faço o empenho? Em R$500. Acontece o processo licitatório. A cadeira dentro do pregão é vendida ao invés de 500 a 400. Teve, entre aspas, uma sobra aí de R$100. Esse é um exemplo de cancelamento. Por exemplo, dentro da priorização que a gente faz de iniciativas, vamos imaginar, eu vou pegar o esporte como exemplo. O Geraldo imaginou que faria uma ação de esporte no mês de outubro. Ele vai fazer a corrida do Geraldo. Estou chutando aqui um nome qualquer. Por uma questão orçamentária, a gente fala, Geraldo, essa corrida, ao invés de acontecer em outubro, pode acontecer em janeiro? Pode. O que se faz? Se cancela o empenho e depois se reabre um novo empenho dentro da nova configuração. Então, o empenho cancelado aqui, nós não podemos ter a conotação de que foi alguma coisa que arbitrariamente ou ditatorialmente eu, Valner e Guilherme fomos lá e cancelamos. Não. Isso faz parte do dinamismo do contas a pagar da Prefeitura. Secretário, só mais uma pergunta aqui. No desconto do IPTU à vista, estava lendo a sua resposta, nesse próximo ano é inviável, mas para os próximos anos, há possibilidade de aumentar o desconto no IPTU para quem paga à vista? Vereador, essa é uma questão também importante para nós avaliarmos periodicamente. Isso vale. Eu enviarei para casa, provavelmente na semana que vem ou na próxima, uma discussão bastante profunda sobre IPTU, por conta da questão dos bombeiros, que me foi questionado sobre o plano diretor, e nós vamos tratar isso em momento oportuno, provavelmente na semana que vem ou na outra, e isso envolve IPTU. Mas, objetivamente, sobre a pergunta do senhor, eu recebi um requerimento do vereador Carlos Trigo, pedindo para que eu avaliasse se o desconto para pagamento à vista do IPTU poderia ser maior no ano de 2018. A resposta que eu dei é o seguinte: o que vai dimensionar o tamanho desse desconto, ou da possibilidade desse desconto, é a condição econômico-financeira do nosso país. Quando a gente olha hoje uma condição de Selic de 8,25 com tendência de queda, falar num desconto muito maior de IPTU do que se tem hoje, ele fica descompassado financeiramente falando. Então, sendo muito objetivo ao senhor, enquanto nós estivermos surfando, com perdão na palavra, mas usando uma expressão dos economistas, um momento no Brasil onde as taxas de juros estejam baixas, de 8,25 para baixo, eu financeiramente não recomendaria que os descontos fossem muito maiores, porque ficaria descolado financeiramente falando. É um caso que pode ser avaliado anualmente? Lógico que pode ser avaliado anualmente, e acho que é até salutar que façamos isso. Mas nesse momento, honestamente, eu não vejo uma possibilidade financeira de se ter um desconto maior. Isso pode mudar? Pode. Se eventualmente, tomara que não aconteça, a taxa de juros no país exploda nesses últimos 3 meses, o que aparentemente, segundo as previsões econômicas, não deve acontecer. Ao contrário, ela deve cair até o final do ano. Alguém do público quer fazer uma pergunta? Vou aproveitar o Cristiano. Faz favor, Cris. Muito bem, gostaria de parabenizar todos os vereadores e a Prefeitura de Botucatu pela realização dessa audiência pública. Bom dia a todos, aos vereadores, em nome do José Fernandes, que está presidindo, junto ao Carreira também. E gostaria de fazer uma pergunta, estou falando aqui em nome, também como cidadão, mas em nome da Rádio Municipalista Rádio F8 e site Agência 14 News. Parabéns também ao secretário Fábio Leite pela explanação, Guilherme, nosso amigo... Valner, é o secretário adjunto da Fazenda. Também bom dia. Eu gostaria de fazer pergunta, primeiro se o secretário pudesse fazer um resumo para a população de Botucatu que nos acompanha,
sobre gastos e investimentos, até porque é muito técnico, né? Os vereadores eles recebem esses números, mas para a população que está acompanhando, às vezes é um pouco técnico para a população poder acompanhar. E se o secretário pudesse fazer um resumo bem breve de gastos e também o que nós temos de investimentos a pagar, para a população entenda, né? E também a minha pergunta é com relação ao que é possível investir nos próximos meses pelo andamento da economia dos cofres públicos, onde que a prefeitura vai focar o seu investimento, né? Se é em asfalto, se é aumentar um pouco o investimento na saúde. Qual é o próximo passo em investimento? A minha pergunta fica nesse sentido e mais uma vez parabéns a todos aí que estão participando dessa audiência pública. Muito obrigado. Cristiano é da Rádio Municipalista e também da nossa querida F8. Agradeço a pergunta e eu diria, Cristiano, que a resposta das duas questões que você me colocou, elas estão muito relacionadas. A primeira parte da pergunta foi o que eu respondi para a vereadora Rose sobre a gestão que temos feito na prefeitura. Quando iniciamos o mandato, eu especificamente no dia 9 de janeiro, a missão que o Pardini me deu como prefeito foi a seguinte: Fábio, a gestão orçamentária que você e sua equipe têm que fazer é para permitir que a prefeitura não corte nenhum tipo de serviço e faça todas as ampliações que previmos para 2017. Então, quando eu comentei com a vereadora de que a cada dia eu e o Valner olhamos todas as despesas da prefeitura, isso não é força de expressão. 100% das despesas da prefeitura, além de serem originadas pela secretaria e já terem o crivo do secretário, passam, eu vou usar uma palavra forte, pelo crivo da Fazenda, ou por mim ou pelo Valner. Por quê? Justamente para a gente diariamente incentivar os secretários a escolher bem onde o dinheiro vai ser aplicado. Resultado disso, foi o que eu comentei com a vereadora na página 3, letra E. O que se mostra de resultado prático disso? Se compararmos o segundo quadrimestre de 2017 com o segundo de 2016, no volume de empenhos que foram feitos, se economizou 25 milhões de reais. Se nós compararmos no volume que foi pago, se economizou algo em torno de 5 milhões de reais. Onde esses recursos foram colocados? Nos diversos projetos que foram anunciados. Então, eu vou tentar cronologicamente lembrar. O primeiro investimento foi na segurança, dobrar a quantidade de guardas civis nas ruas e suportá-los com equipamento. Depois, houve a divulgação da saúde, a ampliação dos horários de atendimento, dos atendimentos à população, a ampliação da oferta de medicamento municipal. Quando a gente olha a Secretaria da Educação, a ampliação das vagas de creche. Quando a gente olha a assistência social, mais do que se dobrou o programa PAI, que é o programa de auxílio ao estudante. Se aumentou demais o volume de ações assistenciais feitas pela secretária Silvia. Quando a gente vai para o esporte, o Geraldo, hoje 6.500 pessoas, se não me falha a memória, participando de programas do esporte. Enfim, toda essa economia que nós temos priorizado a pedido do prefeito tem sido direcionado para esses programas. O que muda daqui para diante? Nada, o processo de gestão continua o mesmo. O que nós discutiremos amanhã aqui na LOA e nas próximas audiências do ano que vem é justamente essa priorização. De onde eu tiro dinheiro, onde eu vou colocar dinheiro dentro da estratégia de cada secretário. As ações de pavimentação que você perguntou, de segurança, mudam? Não mudam. É do patamar que se está para cima. De onde vem o recurso? Do próprio orçamento. Os cortes e as priorizações que eu mesmo comentei. Ontem mesmo nós aprovamos, vai ser um anúncio do doutor Adjair, um investimento na guarda que coloca a Guarda Civil de Botucatu na vanguarda também do acompanhamento de alguns casos, mas isso vai ser divulgado daqui 30 dias, mas é uma iniciativa espetacular, que foi possível através de economias que fizemos em outras secretarias e outras ações. Próximo, vereador Carreira. Secretário Fábio, quero também dar meus parabéns a toda a equipe liderada por você como secretário. Eu estava vendo os números aqui, quando você fazia a narrativa, então quis entender que o crescimento da aplicação dos recursos na saúde e na educação tem uma taxa fixada por lei, ela vai, felizmente, ultrapassar
essas duas metas estipuladas. Você podia fazer uma projeção para nós sobre essas metas, tanto na saúde como na educação, Fábio? Obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, vereador Carreira. Quando a gente olha na saúde, provavelmente a indicação que nós temos é da ordem de 25% a 28% de aplicação. Então, aquilo que legalmente nós teríamos que aplicar 15%, muito provavelmente, com as iniciativas que se têm desenhadas, que dependem da priorização que eu comentei com a vereadora Rose. Se acontecerem, o índice de aplicação na saúde vai ficar na casa de 25%. Na educação não é diferente, só que lá nós estamos falando de um montante de aplicação muito maior. Provavelmente os recursos, a determinação legal na educação é que seja de 25%. Nós estamos trabalhando com um intervalo de 25% a 30%. O que temos feito? Nós temos olhado a aplicação dos recursos para questões que efetivamente são necessárias. O que a gente vê em outras prefeituras? E não vou nominar ninguém aqui para não ser grosseiro. Nós percebemos que algumas prefeituras nessa reta final do ano fazem despesas na educação para cumprir os 25% de aplicação em questões absurdas. Então, instala antena parabólica em todas as escolas. Para quê? Instala. Compra terreno, compra não sei o quê. O que nós estamos fazendo nessa gestão da educação é o dinheiro que for gasto para se atingir o percentual obrigatório de 25%, ou quiçá, como queremos, extrapolar ou até 30%, serão em questões efetivamente necessárias e fundamentais para a educação, para 17%, mas principalmente porque se planta para os próximos anos. A última pergunta, secretário, é em relação quase igual do vereador Carlos Trigo. Eu vejo um número crescente de ações trabalhistas. Você teria como detalhar qual é o tipo de ação mais comum na prefeitura relativa aqui não cumprimento do Poder Executivo? Essa é uma questão que eu devo para a dona Jamila. Faço aqui a minha meia-culpa, porque ela me pediu no dia da última audiência uma relação das ações judiciais. Eu só não trouxe porque o jurídico ainda não concluiu o recebimento dessas ações do tribunal. Quando a gente olha a evolução dessas questões judiciais, fundamentalmente, o maior impacto aqui é o que a gente chama de precatórios. O que se gastou com precatórios em 2016 foi algo em torno de 4 milhões de reais. O que vai se gastar em 2017 é algo em torno de 7 milhões e meio de reais. E agora o jurídico, que é o que eu devo para a senhora, está consolidando o que será a nossa visão de precatórios para 2018. Dos precatórios que se pagou em 2016 e que se pagará em 2017, a imensa maioria referem-se a ações trabalhistas. O que o jurídico tem feito de distribuição para a gente é que essas ações trabalhistas envolvem, estou falando do ano de 2017 e 2016, principalmente as questões relacionadas a bônus, que foram concedidos no passado e foi o que a gente não pôde fazer em 2017. Todos sabem que a intenção do prefeito era, através de artifícios legais, beneficiar aquelas pessoas, aqueles servidores que participavam da base, da pirâmide, através de algum meio legal, e isso não foi permitido que fizéssemos através do abono. E dos precatórios que foram pagos em 16 e 17, a imensa maioria referem-se a esses abonos do passado. Eu não consigo afirmar, que é de novo o que eu devo para a dona Jamila, o que se tem na configuração de 2018. Porque é uma enxurrada, agora que o tribunal ficou eletrônico, usando aí as expressões jurídicas, o jurídico tem recebido um volume, mas muito grande de ações. Então não teve a oportunidade ainda de consolidá-las para o ano de 2018. Mas assim que eu tiver essa posição, de novo, honrarei meu compromisso com a vereadora Jamila e, por óbvio, estenderei a todos os vereadores. Essa é uma questão importante. Quando eu volto na questão da priorização que eu comentei com a vereadora Rosiela, vamos dizer, hipoteticamente, que eu tenho uma previsão de precatórios para o ano que vem na LOA de R$1, só para dar um exemplo didático. E eu recebo do judiciário a necessidade de pagamento de R$10. Eu preciso encontrar uma forma desses 9, de qualquer jeito, serem liquidados até 31 de dezembro de 2018, nesse meu exemplo. É aí que vem a questão da priorização que eu comentei com a senhora. Então, infelizmente, é uma questão que a gente não tem como gerenciar. Outros municípios, a gente discutiu isso com o Tribunal de Contas. A gente paga um preço alto agora por ser um município correto do ponto de vista de pagamento. Por quê? Os municípios que estão no regime especial, classificados como regime especial, podem parcelar os precatórios.
Nós que estamos no regime ordinário, porque pagamos nossas contas em dia, não podemos parcelar os precatórios. Então, eles têm que ser quitados até 31 de dezembro. Então, pode ser que a gente apresente a LOA para os senhores, como foi o PPA-LDO, e lá em janeiro eu tenha que voltar aqui e falar o seguinte: senhores, eu preciso de uma suplementação porque o volume excedeu aquilo que era previsto. E no processo eletrônico agora do tribunal, isso está muito mais dinâmico. Então, o que antes levavam anos para que nós tivéssemos conhecimento, esse tempo foi encurtado. Então, nós temos esses dois, entre aspas, problemas, né? Encerrando a pergunta, até uma carona da pergunta da vereadora Alessandra Luquezzi, eu fico temeroso de uma enxurrada de ações judiciais em relação à licença-prêmio. Acho que realmente tem que haver um estudo minucioso e tomar um direcionamento correto para que não venha no futuro essas ações prejudicar o investimento. Com certeza irá prejudicar o investimento da prefeitura. Você teria alguma coisa a falar, Fábio? Exatamente o que eu comentei com a vereadora Alessandra. Nós sabemos desse risco, só que nós temos que dosar muito bem a forma como essa ação vai ser conduzida. Se nós errarmos agora, talvez, é o que a gente comenta com o Pardini, daqui 3 anos, quando acabar o mandato do Pardini, talvez o impacto desse problema nem chegue. Só que o próximo prefeito talvez tenha um problema para administrar, talvez, a depender da configuração, até de extrapolar o limite prudencial. Então, é esse cuidado que nós temos que tomar. Por óbvio que essa colocação que eu faço, eu estou simplificando todo um projeto que é gigantesco e muito abrangente em alguns formatos. Por óbvio que existem formas e formas de serem aplicados. Mas, se errarmos a mão aqui, a gente compromete a prefeitura no curto espaço de tempo. E isso a gente não vai fazer. Eu, particularmente, e tenho o aval do prefeito Pardini, lembro que o vereador Laudo sempre comenta isso quando eu estou aqui, né? Nós estamos pensando no pagamento das contas hoje, mas também no futuro. Eu vou ter caixa para pagar 18, 19, 20, 30. A prefeitura continuará. Fábio, Pardini, enfim, aqui são 2 servidores. Provavelmente não estarão. E aí? Como que será essa gestão? Passa a palavra para o próximo vereador, o vereador Sargento Laudo. Gostaria de aproveitar, se tiver mais alguns vereadores que irão fazer perguntas, dá o sinal para mim, por gentileza. Fique à vontade, vereador Sargento Laudo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de aproveitar o momento, secretário. O senhor vai responder se quiser, que não faz parte, mas a gente vai falar de orçamento também, que o Poder Executivo, através de Vossa Senhoria, sua equipe, mandou para essa Casa de Leis uma alteração da redação da Lei 2.405 de 1983, que institui o Código Tributário Municipal. Foi excelente, eu conheço, eu só gostaria que Vossa Senhoria explicasse um pouquinho para a população entender o que é isso, e em cima disso vai 2 perguntas. O quanto a gente vai conseguir arrecadar, se nós vamos conseguir fiscalizar para que essa arrecadação realmente fique no município. Para o ano que vem, tem uma noventena da lei que só pode ser aplicada em 2018. O senhor está se referindo à aprovação que fizeram na extraordinária na última segunda-feira. Legal, pergunta interessante, eu respondo com o maior prazer. Essa alteração refere-se ao ISS. Por força de uma lei federal, foi modificada a forma de apuração e de cobrança do ISS. As operadoras de cartão, o que fazem até então, ou faziam até então? Elas operavam no Brasil todo, só que a sede dessas empresas ficava concentrada em alguns municípios, especificamente 30 municípios brasileiros. Como que elas recolhiam o ISS? Elas recolhiam no município onde estava a sede. Então, o vereador Laudo usava o seu cartão de crédito aqui em Botucatu. Toda a tributação de ISS dessa compra que o vereador Laudo fez era consolidada na matriz da sua operadora de cartão e ela recolhia lá em Barueri, Osasco, seja lá onde for. O que essa modificação, com base numa lei federal, fez? Agora, a tributação do ISS ocorre onde aconteceu o fato gerador. Então, se no meu exemplo, o vereador Laudo usou seu cartão de crédito em Botucatu, o ISS correspondente a essa transação de cartão vai ser recolhida em Botucatu. Foi isso que vocês aprovaram, os senhores aprovaram, perdão, na última segunda-feira. Por que isso foi feito agora? Respeitando o princípio da anualidade e da noventena. O que significa isso? Eu não posso fazer uma tributação, a cobrança de um imposto,
sem que eu me anteceda em 1 ano. Então eu preciso aprovar em 17 para passar a cobrar em 18. E preciso respeitar o período de no mínimo 90 dias, que é a noventena. E isso foi cumprido. Então, com a aprovação que os senhores fizeram na segunda-feira, vocês permitiram que Botucatu tenha, a partir do dia 2 de janeiro de 2018, porque dia 1º não é um dia útil, uma nova fonte de receita relacionada ao ISS, como eu expliquei. O melhor ponto, ou o ponto mais extraordinário dessa medida, isso não muda nada para a população do ponto de vista de tributo. Não custará, no meu exemplo, absolutamente nada mais para o vereador Laudo fazer sua despesa com cartão de crédito. A diferença é que a operadora, que antes recolhia onde estava a sede, ela vai recolher agora nos diversos municípios onde isso ocorre. Isso é a explicação do caso. Em relação à dimensão disso, esse é um número muito difícil de ser apurado. Por quê? Esses municípios que passarão a ter esse benefício e dependem do apoio da Câmara, como nós tivemos aqui na segunda-feira, não tem nenhuma ordem de grandeza do volume que é cobrado, porque essa informação ficava toda consolidada. Nós imaginamos algo entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Eu gostaria muito de estar completamente enganado e mandar uma suplementação ano que vem dizendo o seguinte, ó, eu quero 10 milhões para a saúde porque eu errei completamente no ISS do cartão e a gente arrecadou 30 milhões de reais. Tomara que eu esteja errado. Então, a nossa ordem de grandeza técnica é algo em torno de 1 milhão a 2 milhões de reais. Mas é um número embasado tecnicamente difícil, porque a gente não tem o histórico. Obrigado, secretário. Só a minha dúvida só ficou se nós vamos conseguir fiscalizar isso para que essa receita fique no município. Me perdoa. Eu tenho uma pessoa dentro da equipe da Fazenda que faz parte desse grupo que toma cuidado, né, das ações financeiras e orçamentárias da Prefeitura, que é o César. O César é um dos especialistas que eu tenho na Fazenda, fantásticos em relação a questões tributárias. A partir da aprovação dos senhores nessa última segunda-feira, o César está fazendo 2 medidas. A primeira, que eu diria que é um excesso, que eu vou correr o risco de cometer, que é o seguinte. Existe uma tese jurídica que fala o seguinte: não cabe o princípio da anualidade noventena para o ISS. Esse imposto já existe. Vocês simplesmente estão tirando de um município e trazendo para o outro a forma de recolhimento. Então o César está montando, antecipo aqui publicamente. Nós vamos fazer a tentativa, se eu não me engano sai na publicação dessa sexta-feira, então nós vamos fazer a tentativa de passar a partir da próxima segunda a fazer o recolhimento do ISS. Vai dar certo? Não sei, é uma tese jurídica que a gente vai tentar colar. Se essa tese colar, o benefício que vocês aprovaram na segunda eu antecipo em 3 meses para a Prefeitura. É uma tentativa. A segunda questão, respondendo a pergunta do senhor, é justamente em relação à fiscalização. Nós modificaremos um pouco a estrutura de fiscalização do ISS a partir de janeiro do ano que vem. Por que a partir de janeiro do ano que vem? Porque eu não tenho quadro para crescer no ISS, então eu vou ter que fazer uma remodelagem dentro da estrutura da Fazenda, mas nós vamos olhar com o maior carinho a questão da fiscalização. Não só dessa lei do cartões, mas da arrecadação da Prefeitura como um todo. Provavelmente... ainda no mês de outubro, os senhores receberão um projeto que eu vou mandar para casa, relacionado justamente a uma organização administrativa na forma como a gente encara a cobrança dos tributos municipais. Por óbvio que a fiscalização vem na carona, mas o compromisso que eu asseguro com o senhor aqui é que a partir do dia 2 de janeiro a estrutura de fiscalização será completamente diferente. E usarei a parceria com os senhores para que a gente reorganize através de um projeto de lei a forma com que a Prefeitura cobra. Não estou falando em aumento de imposto, não estou falando de nada disso. Estou falando em procedimentos diferentes para tentar reduzir a inadimplência e tentar fazer uma fiscalização mais assertiva. Mas no momento oportuno eu trago esse projeto e pessoalmente falo com os senhores. Mas objetivamente sobre a pergunta, sim, a fiscalização vai atuar. Dificuldade que a gente tem, eu que sou ex-bancário, eu gostaria muito que eu tivesse informações de órgãos, por exemplo, o Banco Central, Receita Federal, mais acessíveis. Porque essa informação de recolhimento do ISS em outra das operadoras, ela existe em algum lugar desse país. A gente não enxerga na Prefeitura de Botucatu, mas Receita Federal, Banco Central, COAF, com certeza enxergam. O problema é que a gente não tem oficialmente um acesso a isso, porque se tivesse, eu diria para o senhor nos centavos, ó, nós vamos arrecadar tanto e eu vou fiscalizar e a fiscalização vai dar tanto. Mas nós vamos lutando. Mais algum vereador? Vereadora Rose.
Só um minutinho, vereador. Passar para a vereadora Jamila, que não falou ainda. Fica à vontade, vereadora Jamila Curi. Bom dia a todos. Secretário Fábio e a equipe, Valnei e seu Guilherme. Parabéns pela explanação. Não estou fazendo média. Eu sei que vocês estão aqui cumprindo uma obrigação, mas estão fazendo com muita competência e mostrando como está funcionando a Secretaria da Fazenda. Fábio, você como secretário está sendo não só competente, mas nos respondendo de uma maneira rápida, um raciocínio rápido que causa inveja. A Secretaria da Fazenda de Botucatu está em boas mãos. Parabéns para a equipe. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu sei que já foi falado por 2 ou 3 colegas. É o abençoado assunto que nos cerca sempre pelas ruas, a respeito da licença-prêmio. Eu gostaria, eu sei que amanhã poderei fazer essa pergunta, mas seria necessário uma urgência em acudir esses funcionários que estão em vias de aposentar. Num curto período de tempo, atendê-los para que não viesse depois acarretar uma despesa maior para a prefeitura. Amanhã o senhor poderá me dar essa resposta, tá bem? Muito obrigada. Parabéns pela explanação, parabéns pelo trabalho que está sendo feito na Secretaria da Fazenda. Eu agradeço. Eu queria, na primeira parte do comentário da senhora, além de agradecer, deixar registrado o seguinte: eu só sou um porta-voz. As pessoas que permitem a gente ter um trabalho objetivo, direto, são esses representantes que estão ao meu lado esquerdo e todos os demais que, infelizmente, não podem comparecer porque estão através das suas atividades. Então, o Reginaldo, como secretário adjunto da administração, as pessoas que compõem o quadro de recursos humanos, todos os chefes de seção e departamentos da Secretaria da Fazenda, são essas pessoas que suportam e só permitem um porta-voz, e eu nada mais sou do que um porta-voz do trabalho que é muito bem executado por todos eles. Guilherme e Roma, para essa audiência que os senhores estão vendo aqui de forma resumida, trabalharam nos últimos 15 dias, inclusive final de semana, para deixar o material o mais assertivo possível. Então, o mérito é absolutamente todo deles. Em relação à licença-prêmio, amanhã eu vou mostrar para os senhores as projeções que a gente tem em relação a quadro, etc., mas a urgência que a senhora pede pode ficar descansada, porque está realmente na pauta prioritária minha e do prefeito. A decisão só não foi tomada por conta de nuances jurídicas que surgem diariamente sobre a questão, e tão logo a gente tem esse parecer, a decisão será tomada, pelo bem ou pelo mal. Mas nós sabemos da questão, principalmente das pessoas que estão em vias de se aposentar, e os impactos que isso pode trazer. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Próximo, vereadora Rose. Secretário, se o ano que vem o senhor mandar uma verba de suplementação, a maior dessa arrecadação do ISS dos cartões, eu vou lembrar que o senhor está falando e vou dizer que bom que o secretário errou. O café daí é por minha conta. E acredito que Receita Federal, Banco Central poderá dar os números exatos dessas, porque muitas pessoas usam cartão de crédito e acredito que o volume deve ser maior. E como será a primeira vez, não tem o histórico, né? Não dá para mensurar. Mas eu também torço para o senhor errar. Eu também. Bom, eu queria falar sobre a fala da vereadora Alessandra, em relação ao Vale Compras e o percentual que o Solucard paga para o fundo. Quando foi feita a lei, né, e eu era presidente do Fundo Social na época, e o secretário na época chegou e falou, olha, vai depositar para o fundo, e na época acho que era 2%, acho que não chegava a 2%, depois aumentou para 2%, então eu não soube dos procedimentos, não sei nem se naquela oportunidade exigia o processo licitatório e como que chegou a esses 2%. E hoje é 8%. Né? Então, eu queria saber o volume de recurso, de dinheiro que hoje entra para o Fundo Social. E quando entra, se já entra direto, se não vai para o Caixa Geral da Prefeitura, e se desse montante já não tira os 25% que deveria ir para a educação. Então, eu queria essa resposta. E como a lei foi criada, a lei pode ser alterada.
né? Então, também pode-se alterar a lei, que ao invés de ir para o fundo, já direcionar tantos por cento vai para a educação, tantos por cento vai para a saúde, e isso fazer parte do novo edital, né? Então, é pertinente a pergunta dela, e eu acho que há formas de dividir esse bolo. Sim, eu vou começar então da questão dos 8%. Por que 8%? Porque foi esse o resultado da licitação. O que as empresas apregoaram no dia da licitação foi quem repassaria o maior percentual, e a empresa vencedora ganhou com 8%. Eu vou fazer um parênteses aqui. Como que a empresa ganha dinheiro nisso, se ela repassa 8% para a prefeitura? É porque ela cobra dos estabelecimentos que se credenciam um percentual maior do que 8%. Então, ela ganha justamente nessa intermediação. Por que não consegue colocar novas redes? Porque as redes não aceitam ter um percentual de repasse para uma administradora de benefício, vamos chamar assim, maior do que 8%. Esse é o problema. Se a senhora me perguntar como que o mercado roda hoje, agora eu vou usufruir um pouco da minha experiência anterior. Eu diria que o mercado hoje, aquilo que as redes repassam para as administradoras, eu diria que ele deve estar na casa de uns 4%. Então, se nós optarmos por fazer um processo licitatório, muito provavelmente, quem regula o processo licitatório são as empresas que ali estão apregoando, mas muito provavelmente que esse percentual vai cair. Se no processo licitatório eles tiverem exigência de colocar em outras redes, porque elas só repassam até 4%. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não trouxe nesse material o volume que foi repassado para o Fundo de Solidariedade. Mas eu vou fazer esse levantamento e tentar historiar um pouco de 2016 e mando para a senhora isso detalhado. O que não ocorre, que o Guilherme já me sinalizou aqui, é a aplicação para saúde e educação, nesse caso específico, não se considera. Ele é um recurso efetivamente direcionado para o fundo. E aquilo que a senhora falou, que é um projeto de lei, tem toda a razão. Se optarmos por fazer, eu não tenho a descrição da lei aqui na minha mão, mas se optarmos por fazer um processo licitatório, por óbvio que todo esse arcabouço legal, etc., dos percentuais tem que ser revisado, porque muito provavelmente ele vai cair. É interessante, né, revisar a legislação. E aí fica num dilema, né? Ou reduz para 4% para ampliar a rede, e aí o valor cai, né? Ou diminui o número de empresas e o valor se mantém. E existe aí... até a possibilidade, me permita interrompê-la, dentro da absoluta transparência que eu tenho com os senhores. Nós já discutimos até a possibilidade de estar com o nosso departamento jurídico, é o seguinte: e se eu não tiver um intermediário? E se eu pagar direto? Posso? É uma dúvida jurídica. Isso me impõe algum risco? É uma questão que está sendo avaliada. Certo. Eu, particularmente, acho que não é o melhor caminho. Essa é a minha opinião pessoal. Por quê? Porque você perde a profissionalização da administração e perde, eventualmente, um repasse, por menor que ele seja. Eu acho que não tem necessidade de ser, se pudesse, direto. Mas até isso a gente está olhando. Certo, entendi. Cuidado que nós temos que ter. Experiência que eu trago do mercado financeiro. Se o processo licitatório acontecer, ele tem que ser muito bem desenhado, porque existem aventureiros do mercado. Então, hoje, verdade seja dita, a Solocard não quer colocar um novo supermercado, para não falar nome. Não, isso não é verdade. Existem condições de mercado e naquela ocasião, quando a Solocard ganhou o processo licitatório, não se previa uma condição de mercado como essa e a exigência de novas redes. Agora existe e por condições de mercado eles não conseguem colocar. Mas nunca falhou em obrigação com prefeitura. Nós temos que tomar cuidado porque também existem aventureiros de mercado. Imagina o seguinte, imagina que a gente faça o depósito e a rede não faça a contrapartida dela, eventualmente, com supermercados, com próprios servidores. O que acontece? Quem banca o sistema? Verdade. E isso é difícil a gente controlar na licitação. A última pergunta é sobre a contribuição de iluminação pública e o PSA, pagamentos por serviços ambientais. É um recurso que vem dos 4% e desse 4%, 1% é do repasse do PSA da Sabesp e a contribuição de iluminação pública. Como que é feito internamente? Eu não sei se vocês vão saber me responder, talvez é um detalhamento mais a miúde da tesouraria. Quando o recurso é depositado, ele é depositado na conta geral do Tesouro, depois o tesoureiro, ele verifica o montante desse recurso e vai para o fundo específico do PSA e o Fundo de Iluminação Pública. Isso me veio
dúvida, até em função do projeto que entrou na casa, né? Entrou vários projetos, adequando o fundo do PSA, o fundo da iluminação pública, o fundo do desenvolvimento rural, colocando nas secretarias que foram reordenadas na reforma administrativa. E aí, até conversando com o jurídico, que talvez não teria necessidade, né? A não ser que nas próximas legislações da reforma administrativa coloca que os fundos passam automaticamente a pertencer caso haja mudança. Como não tem esse dispositivo na lei, então tem que adequar essas leis do fundo para a secretaria correspondente, que é o que está sendo feito agora com esses projetos que foram colocados. Mas aí, na prática, quando a Sabesp deposita os 4%, vai para a conta geral da prefeitura e depois o tesoureiro calcula o percentual e vai para o fundo. E é uma conta específica? Existe uma conta de receita específica. E aí a Sabesp ou a CPFL, no caso, faz esse depósito identificado e o tesoureiro faz esse remanejamento da conta geral para a conta bancária específica e ele adequa o valor da conta bancária na receita do município. Então, daí na receita do município vai existir uma conta específica, contrato Sabesp e custeio da iluminação pública. Então, por exemplo, existe uma conta específica da contribuição da iluminação pública? Existe. Então, lá no Banco do Brasil, na Caixa, onde que seja, tem lá o número da conta e lá tem a discriminação. Fundo de iluminação pública? Isso, Fundo de Iluminação Pública. E fundo do PSA ou Fundo Municipal do Meio Ambiente? Agora foi criado o fundo do PSA. Antigamente ele ia para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Para o Fundo do Meio Ambiente? Isso, para o Fundo do Meio Ambiente. Agora, como foi criado o Fundo PSA, a partir do ano que vem, ele vai para o PSA, ele fica para o PSA. E dentro do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinha especificado que aquele recurso era do PSA? Vem, fiz toda uma codificação contábil para poder identificar o que é recurso tesouro e o que é recurso que veio do 1% da Sabesp, que vai para o PSA. Entendi. Tá bom, obrigada. Secretário, obrigada pela endossar o que a vereadora Jamila falou. O senhor, diferente do ex-secretário que fugia um pouco das perguntas e ficava alterado comigo, o senhor não foge, o senhor é transparente, como a vereadora falou, o senhor complementa perfeitamente, de forma bem clara e isso é muito importante para nós, vereadores, e para o público. Então, parabéns. Agradeço. Como não tem mais nenhum vereador usar a palavra, eu vou dar 1 minuto para cada um fazer os seus considerandos. Quiser aproveitar, para o vereador Abelardo, 1 minuto. Para finalizar também, quero dar os parabéns ao Fábio, a toda a equipe, né, que realmente aí nos traz aí tudo aí claro, né, e as respostas também realmente objetivas, principalmente a nós vereadores, como também a população aí, o pessoal que nos acompanha. Simples aí agradecer ao trabalho de vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, vereador Abelardo. Próximo, vereador Trigo, 1 minuto. Agradeço, parabenizo aí pelas... Tá legal. Pelas explicações bem claras. E ver se na próxima, secretário, não fica respondendo perguntas de outros vereadores na minha pergunta. Desculpa, eu peço desculpa, vereador. Eu só precisava cumprir minha obrigação com a dama que havia feito a primeira pergunta. Mas já é a segunda vez, mas tudo bem. Considerações, vereador Trigo? Só cumprimentar, né, pela explanação. E se eu tiver dúvida, o secretário sabe que a gente sempre está encaminhando os requerimentos lá. Ele sempre prontamente nos encaminha a resposta. E também, se só por escrito não for possível, eu vou ligar para o secretário e tenho certeza que ele vai nos atender e tirar nossas dúvidas. Obrigado, secretário. Parabéns. Obrigado. Vereadora Jamila, 1 minuto. Eu já agradeci, mas novamente agradecê-lo e dizer que eu elogiei a equipe, mas não em detrimento de ninguém, viu, vereadora Rose? E Trigo, eu estou percebendo que aqui na Câmara, se alguém rouba um pedacinho do outro, sai briga, hein? Então, foi muito boa essa audiência pública. Parabéns novamente para a equipe toda. Muito obrigado. Vereador Sargento Laudo, tem 1 minuto. Como já na minha primeira fala já tinha agradecido o secretário, a equipe, deixar aqui mais uma vez registrada a fala, que é o seguinte: esse governo
igual aos outros, né? Muito transparente. O Fábio, como já foi elogiado por todos os vereadores, Fábio, isso aí transmita a sua equipe, porque aqui hoje tem 2 servidores, eu sei que lá tem mais servidores, transmita a todos eles os nossos agradecimentos. Isso é importante, essa abertura, essa clareza, para que a população que nos acompanha saber dos números da prefeitura, onde é feito os investimentos, onde é gasto o dinheiro público. Então, só tenho que agradecer e deixar os parabéns para Vossa Senhoria e a sua equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Carreira. Eu também quero, mais uma vez, parabenizar toda a equipe do Fábio, dizer que a administração passada, o secretário passado, tinha seu modo de administrar a Fazenda. O Tutão foi um grande secretário da Fazenda do município de Botucatu, eu não posso deixar de negar. Quanto ao temperamento é de cada um, mas eu quero aqui cumprimentá-lo também, o Tutão, da forma que passou a secretaria a esse grande secretário que é o Fábio, que preenche outros requisitos, além daquele do temperamento que a nobre vereadora falou do Tutão. Mas a sua equipe de trabalho é a mesma equipe que está ladeando ao nosso secretário Fábio, dizer que a Secretaria da Fazenda do município de Botucatu, felizmente, sempre trabalhou muito bem. E o reflexo está aí hoje, que é uma prefeitura que não está enterrada em dívida, graças ao presente, ao passado e, com certeza, ao futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar, deixei por último o vereador Cula fazer uma pergunta para Vossa Excelência, depois eu vou encerrar. Bom dia a todos. Fábio, mais uma vez, parabenizar, que a Rose disse, a Jamila disse, você está de parabéns pelo seu trabalho, pela transparência, sua equipe, o Valner, Guilherme, Zé Fernandes, presidente dessa comissão, que qualquer dúvida que nós tenhamos aqui nessa Câmara, de imediato, nós o procuramos e tiramos essas dúvidas. Então, às vezes, não há perguntas para fazer, porque a gente sabe como está sendo feitas as coisas, mas é bom para informar a população. Como a Rose fez muitas perguntas aí, e parabéns, vereador Rose, por elogiar o trabalho do Fábio, o modo dele responder, mas eu falo mais uma vez, você é inteligente, você que está sabendo fazer as perguntas e mudando com o governo, está chegando, se aproximando, parabéns. Eu fui vereador por 8 anos, senhor presidente, e eu nunca vi o interesse de uma Câmara, numa audiência como essa. Antigamente eu vinha, era 2, 3 pessoas, começava 5 minutos, nos meus 8 anos. Hoje eu vejo que é uma Câmara diferente, pessoas interessadas em dar a resposta para a população. Eu vejo que as coisas estão mudando. Então, mais uma vez, parabéns pela sua seriedade que você vem conduzindo o seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta, senhor presidente. Posso? Senhor presidente, muitas pessoas que fazem a parte de capinação e varrição, a gente sabe que é terceirizado, o valor mudou, acho que é cobrado o metro 15 centavos, se eu não me engano, e eles estão me procurando, secretário, e diz que do início do trabalho deles até empenhar essas coisas, é um valor muito baixo que eles têm que pagar as pessoas, está demorando de 40 a 50 dias. E eu queria saber se poderia diminuir esse prazo para eles, se acarretaria algum prejuízo em questão financeiro ou não. Então, essa é a minha pergunta, que eu sei tem pessoas nos assistindo aqui, 3 pessoas me mandou mensagem aqui agora para me fazer essa pergunta. Se tem jeito desse processo ser mais rápido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cula. Passo a palavra
Se o Valner quiser os considerandos finais. Deixa eu só posso... Só antes depois do Guilherme e agora respondendo ao vereador. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer as palavras que você colocou. Você sabe, as portas estão sempre abertas. Você é uma das pessoas que frequentemente tem despachado conosco e sinta-se à vontade em continuar fazendo isso. Tá? Para a gente é importante também essa proximidade. Em relação ao pagamento, eu já anotei aqui, vou dar uma olhada. A única limitação que a gente tem em relação ao pagamento é o seguinte: um dos pontos que o Tribunal de Contas acompanha é a subversão na ordem de pagamentos da nossa tesouraria. O que isso significa dizer? A partir do momento que foi definido a data de pagamento, o vereador Cula na empresa tal, não é um bom exemplo. A empresa A vai receber em tal data, a empresa B em tal data, a empresa C em tal data. O Tribunal de Contas audita isso para que a prefeitura não faça a alteração de ordem. Então, a partir do momento que foi cravada uma data para uma empresa, não importa se MEI ou uma grande empresa, receber, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a mexida nessa data de pagamento, porque isso é auditado pelo Tribunal de Contas e consistentemente é apontado. Por óbvio que existem situações e situações. Por exemplo, uma empresa que está desenvolvendo um trabalho de construção civil com uma série de funcionários e não pode, por uma questão jurídica e até legal, aguardar 20 dias para o pagamento da nota. A gente tem que aprovar como exceção, sabendo do risco que se tem, mas tem que aprovar como exceção porque o cara tem uma guia de tributos para ser recolhida. Mas então, respondendo objetivamente a pergunta do senhor, vou checar, o prazo de pagamentos da prefeitura é de 20 dias e não 40 ou 50, tem algum problema nesse processo. Vou olhar e volto com o senhor, pode ficar descansado. Senhor Valner, considerando os finais? Oi, Guilherme. Obrigado. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a população que nos acompanha pela TV e as pessoas que também estão visualizando a TV Câmara, quase 300 pessoas. Isso é importante, vem fortalecer o trabalho dessa Casa de Lei. Fábio, muito agradecido, sempre prestativo com os vereadores, a sua equipe, o Valner, que é secretário adjunto da Fazenda, o Guilherme, que é supervisor de orçamento da Prefeitura, que tem colaborado muito com a minha comissão, com a comissão do vereador Cula e vereadora Jamila, muito obrigado, como também a Secretaria da Fazenda, através do Roma, do Nardinho, do Cezinha do ISS, que segunda-feira ele esteve presente, né, Rose? Nos orientando a respeito daquele projeto que é de grande relevância para o nosso município. Nós íamos aprovar de qualquer maneira, mesmo que se for 100 mil, 50 mil, 10 mil reais, a gente ia aprovar esse projeto, porque esse projeto é de extrema relevância para o nosso município e arrecadação. Então, quero agradecer a sua equipe, sempre prestativa com essa Casa de Leis. E encerro a sessão de hoje e justificando a minha ausência, minha do vereador Sargento Laudo amanhã, nós estaremos na Secretaria do Meio Ambiente, que é muito importante, marcou para amanhã, mas a gente tem que ir, principalmente na Estrada do Leite, que eu estou correndo atrás de uma autorização, graças ao vereador Sargento Laudo. Amanhã nós estaremos na cidade de São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente. Muito agradecido, um bom dia a todos, muito obrigado à presença. Obrigado.